Esta semana, o país assistiu aos insultos racistas atirados das bancadas do Estádio da Luz contra Vinícius Júnior. Há quem desvalorize, há quem diga que é apenas futebol e apenas palavras, mas o arquivo criminal de hoje mostra o fim exato dessa linha, a prova brutal do que acontece quando esse ódio sai das bancadas, desce à rua e decide andar armado. O homem desta história não foi assaltado nem estava no submundo do crime. Um ator de 39 anos estava na sua própria rua, numa movimentada avenida, à luz do sol, quando foi executado com 4 tiros à queima-roupa. O assassino, um idoso de 76 anos, antigo militar, que decidiu que a cor da pele daquele homem era um crime punível com a morte. O que vão ouvir hoje prova que o ódio racial não precisa de máscaras. Às vezes caminha livremente com uma bengala na mão e uma arma no bolso. Bem-vindos a mais um caso do Arquivo Criminal. Moscavide, às portas de Lisboa. Um lugar de comércio, de trânsito e de vizinhos que se cruzam diariamente. É neste cenário de normalidade que a vida de Bruno Candé se desenrolava. Bruno não era um marginal. Tinha 39 anos, origem guineense e era ator. Fazia parte da companhia de teatro Casa Conveniente. Quem o conhecia descrevia-o como um homem de sorriso fácil e pacífico. Anos antes, Bruno sofreu um grave acidente de bicicleta. Ficou em coma, sobreviveu, mas ficou com sequelas neurológicas que o obrigavam a caminhar com lentidão, apoiado numa bengala. Acima de tudo, era pai de 3 filhos pequenos. Nos dias livres, a sua rotina era sagrada. Descia à rua e sentava-se num canteiro na avenida de Moscavide. Ficava a apanhar sol, a ouvir música, com a sua cadela labrador. Apenas um cidadão a viver em paz. Mas o seu caminho estava prestes a colidir com o extremo oposto. Um homem que carregava uma guerra mal resolvida dentro da própria cabeça. O nome dele era Evaristo Marinho. Tinha 76 anos. Aos olhos distraídos de quem passava na rua, era apenas mais um idoso a caminhar lentamente com a sua bengala. Uma figura que normalmente não levantaria qualquer suspeita. Mas a verdadeira identidade de Evaristo estava ancorada num passado obscuro e violento. Ele era um antigo combatente da Guerra Colonial Portuguesa, destacada em Angola. Para a maioria dos veteranos, a guerra foi um trauma que tentaram deixar para trás em busca de paz. Para Evaristo, o conflito nunca tinha terminado. O preconceito, o delírio de superioridade e o ódio racial não ficaram em África. Viajaram com ele e apodreceram na sua mente em silêncio durante décadas. O choque fatal deu-se 3 dias antes do homicídio. Bruno estava no seu local habitual a aproveitar a tarde. Evaristo passou a caminhar e a cadela de Bruno ladrou, um instinto animal, um latido comum que qualquer vizinho ignoraria. Mas para a mente perturbada de Evaristo, aquele som foi o gatilho perfeito. Ele não reclamou apenas do barulho. O que se seguiu paralisou quem estava na rua. Foi uma explosão de ódio racial a céu aberto. Evaristo apontou o dedo ao rosto de Bruno e berrou a plenos pulmões. "Vai para a tua terra, preto! Tens a família toda na senzala e devias também lá estar." Bruno, apanhado de surpresa, tentou manter a calma perante o idoso, mas a fúria de Evaristo escalou para o macabro. Levantou a bengala no ar e começou a gritar, à luz do dia, que tinha violado mulheres negras durante a guerra. Num tom de orgulho doentio, ameaçou: "Preto de merda, eu mato-te!" Sentindo-se profundamente humilhado e em perigo, Bruno levantou-se com o apoio da sua bengala. Empurrou o idoso apenas o suficiente para se defender da agressão e disse: "Só não lhe abate porque o senhor é velho." Transeuntes assustados intervieram e separaram os dois. Bruno caminhou até ao carro de um amigo para evitar que a situação piorasse. Mas, enquanto entrava no veículo e fechava a porta, Evaristo não recuou. Olhou-o nos olhos e gritou a promessa final: "Tenho lá armas em casa do tempo do ultramar e vou-te matar." Para quem assistiu, aquelas palavras pareciam apenas o delírio inofensivo de um homem amargurado. Ninguém chama a polícia por causa da ameaça de um velho de bengala. Mas Evaristo não foi para casa acalmar-se. Ele foi para casa preparar uma caçada. Durante 3 longos dias, a mente daquele ex-militar funcionou com a frieza implacável de um estratega. Ele sabia exatamente quem era o alvo. Sabia o local exato onde Bruno costumava sentar-se. Preparou a sua arma, garantiu que a munição estava no ponto e começou a patrulhar as ruas de Moscavide a Mapesana, à espera do momento perfeito. Chegamos a sábado, 25 de julho de 2020. Pouco passa da 1 da tarde. É hora de ponta, a avenida ferve com famílias a passear e vizinhos a fazerem as compras do fim de semana.
o cenário menos provável para uma execução, Bruno Candé regressou ao seu canteiro. Estava sentado no muro de tijolos, completamente relaxado. Não imaginava que a sua sentença de morte já estava a caminhar na sua direção. Evaristo avista o alvo. Desta vez, o ódio é silencioso. Não há gritos, não há insultos, não há qualquer aviso sonoro que permitisse a Bruno virar-se ou tentar fugir. O idoso aproxima-se de forma sorrateira, fundindo-se no meio da multidão. A poucos metros de distância, a marcha para. Evaristo saca de uma pistola de calibre 7,65 mm, que trazia escondida sob a roupa. Levanta o braço, aponta a arma e aperta o gatilho. O som do primeiro tiro estilhaça a tranquilidade da avenida. Bruno é atingido com violência e tomba desamparado para o passeio de cimento. Fica a sangrar completamente indefeso. O pânico apodera-se de Moscavide. Ouvem-se gritos, pessoas atiram-se para o chão, outras correm em desespero à procura de abrigo. Mas o detalhe mais aterrador acontece a seguir. Evaristo não foge. Ele não atirou por pânico. Ele atirou para abater. Com a vítima já imobilizada no asfalto e a contorcer-se, o assassino de 76 anos avança a passo firme e calmo. Coloca-se por cima do corpo de Bruno, aponta o cano da arma para baixo e dispara repetidamente. 4 tiros à queima-roupa. A garantia fria e calculada de que o pai de 3 filhos não teria qualquer hipótese de voltar a respirar. A execução estava consumada, mas Evaristo cometeu um erro de cálculo. Ele subestimou a coragem de quem assistia, atônito àquela barbárie. No meio do pânico e do cheiro a pólvora, vários cidadãos anónimos mostraram uma bravura ímpar. Em vez de fugirem para salvarem as próprias vidas, correram na direção do atirador armado. Lançaram-se sobre o idoso com toda a força, atiraram-no violentamente ao asfalto quente e arrancaram-lhe a pistola das mãos. Seguraram Evaristo no chão até as sirenes da PS rasgarem a avenida. Foi preso ali mesmo em flagrante delito. Infelizmente para Bruno Candé, já não havia salvação. Morreu ali, no passeio onde costumava apanhar sol. A notícia desta execução espalhou-se como fogo. Portugal parou em choque. Milhares de pessoas e associações de direitos humanos encheram as ruas de Lisboa, exigindo que a justiça não tratasse aquilo como um simples desentendimento de vizinhos. Tinha de ser chamado pelo nome. Foi um crime de ódio racial. Quando o caso chegou a tribunal, a estratégia da defesa de Evaristo Marinho causou revolta. O objetivo era óbvio: apagar qualquer rastro de motivação racial. O advogado alegou que o idoso andava armado apenas porque tinha muito medo de ser assaltado. Disse que ele sofria de grave stress pós-traumático da guerra e que só atirou porque teve um pressentimento de que Bruno o ia atacar. Tentaram até passar a ideia de que a arma era uma velha relíquia inofensiva trazida da África, mas a investigação criminal destruiu essa narrativa do velhinho assustado, peça por peça. Primeiro, a prova balística. A arma do crime não era uma lembrança de guerra. Os registros oficiais provaram que aquela pistola tinha sido furtada à própria Polícia de Segurança Pública na década de 90. Evaristo comprou-a de forma ilegal no mercado negro, mantendo-a lubrificada e pronta a matar. Depois, as testemunhas, várias pessoas que não se conheciam entre si, sentaram-se em tribunal e confirmaram sob juramento cada palavra das ameaças. Repetiram ao juiz as ofensas como senzala e as ameaças de morte. Não foi um ataque de pânico provocado por stress de guerra. Foi uma caçada cirúrgica premeditada e motivada exclusivamente pelo ódio à cor da pele. Junho de 2021, Tribunal de Loures. A sala de audiências estava lotada e sob forte expectativa nacional. E desta vez, o sistema de justiça não se deu a desculpas. Evaristo Marinho foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado e posse de arma proibida. O coletivo de juízes deu como totalmente provada a premeditação fria do ataque. Mas a decisão foi histórica porque foi um passo além. A justiça reconheceu, de forma oficial e taxativa, que Bruno Candé foi executado unicamente por ser negro. Foi um marco absoluto, o primeiro caso na história dos tribunais portugueses em que o ódio racial foi ativamente aplicado como circunstância agravante num processo de homicídio. O discurso colonial que Evaristo usou não serviu como atenuante psicológica, serviu como prova da sua maldade. A pena ditada foi pesada e intransigente. 22 anos e 9 meses de cadeia. Tendo em conta os 77 anos que o assassino já tinha na altura da leitura da sentença, na prática, isto significa uma pena de prisão perpétua. Evaristo Marinho foi condenado a terminar os seus dias fechado no escuro de uma cela. Contudo, o barulho da porta da cela a fechar não apaga a fratura que este caso abriu no país. O crime expôs a dura realidade de que o preconceito colonial ainda vive.
armado, em mãos que nos parecem inofensivas. Bruno Candé deveria estar hoje nos palcos a ensaiar as suas peças de teatro. Deveria estar hoje a ver os seus 3 filhos crescerem. Teve a vida roubada em poucos segundos, numa tarde de sol, pelo fantasma de um ódio cego. 22 anos de prisão trazem a verdadeira justiça? Ou acreditam que há feridas coletivas que tribunal nenhum consegue curar? Deixem a vossa opinião na secção de comentários abaixo. Se este caso o revoltou tanto quanto a nós, não deixe a memória do Bruno morrer. Deixe o seu like, inscreva-se agora no Arquivo Criminal e partilhe este vídeo. Nós encontramo-nos na próxima investigação. Até lá!